debandada geral dos liberais no Ministério da Economia. Como é que isso vai ficar no nosso mercado? Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui da sexta-feira, tradicionalmente já fazendo aquele comentário do que aconteceu durante a semana, os impactos disso em relação principalmente aos preços da renda variável e, obviamente, tentando de alguma forma projetar a próxima semana e tentar antecipar os movimentos aí do nosso principal índice e, se tivermos alguma oportunidade, por que não tentar aproveitá-las? Pois foi uma semana complicada, principalmente para quem tem o viés liberal para o Brasil ou para a economia brasileira, porque durante a campanha lá em 2018, presidente Bolsonaro, Paulo Guedes representava toda essa nova roupagem do Bolsonaro, que historicamente não tinha um viés liberal, mas como ele apresentava o Guedes como sendo o seu posto Ipiranga, queria resolver todas as mazelas do Brasil através de um choque liberal, fez com que muito eleitorado, principalmente o eleitorado do mercado financeiro, acabasse acreditando nesse projeto. E o Guedes, de uma certa forma, ele ainda é um grande fiduciário desse processo todo, principalmente com o mercado externo do Brasil. Pois muito bem, o Guedes então montou o que eu chamo de Dream Team. Ele colocou dentro da sua equipe profissionais de renome, com histórico de grandes realizações em suas atividades, realmente, reconhecidamente, um grande ministério, que se propunha a grandes mudanças estruturais no Brasil. Até então, tudo indo muito bem. Só que na virada do ano, já começamos a ter algumas saídas, né? Uma das estrelas foi o Mansueto de Almeida, que, se não me engano, foi no início do ano. Depois o Marcos Troirro, que era o responsável pelas relações internacionais, inclusive foi ele que costurou o acordo com a União Europeia, estava costurando uma série de acordos bilaterais. Era um profissional fantástico, eu tive a oportunidade de almoçar com o Troirro. Para quem não sabe, eu sou vice-presidente de economia da Associação Comercial aqui do Vale dos Sinos, e nas comemorações dos nossos 100 anos, o Marcos Troirro foi o palestrante convidado. Eu tive a oportunidade de buscá-lo no aeroporto, uma conversa do aeroporto até o local do evento, depois almoçamos, ainda tivemos uma longa conversa. E é um profissional brilhante. Da mesma forma, essa semana deixaram o governo o Salim Matar, que era o fundador da Localize, estava responsável por todo o modelo de privatizações, de desmanche do tamanho do Estado brasileiro, o Brasil como uma grande imobiliária, né? O Salim estava responsável por isso, e o Paulo Ibel, que eu também tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo. Paulo Ibel, para quem não sabe, foi o pai da MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada no passado. Foi um grande passo, principalmente para tirar um pouco das garras do Estado aqui de cima da gente. Então, Paulo Ibel também deixou o mercado, ou seja, tive a oportunidade de conviver um pouco com essas pessoas e entender o trabalho fantástico que elas estavam fazendo. Somados, são 8 profissionais que saem, e essa semana em si, o mercado acabou sentindo um pouco esse contexto todo. E como vocês já podem verificar aqui na tela, que eu deixei de propósito para vocês, a taxa DI 30, né? Por que isso? Porque na semana passada eu gravei um vídeo sobre a renda fixa, até algumas pessoas pediram para falar um pouco mais de renda fixa, e casualmente está dando para falar hoje aqui num gráfico que se propõe a falar de Bovespa, né? Um espaço que a gente costuma falar de renda variável. Mas eu acho que isso aqui é importante, porque olha só, o índice futuro, que na semana passada eu estava mostrando para vocês aqui, o D30 na faixa de 6,60, ainda como uma possível oportunidade, a 7,60 me parece uma oportunidade evidente, ou seja, a taxa longa voltou a abrir. Por quê? Porque o mercado sente que todo o modelo que o Guedes está propondo está em jogo. O presidente, na sua live de ontem, fala que possivelmente não vê tanto problema em quem sabe furar o teto de gastos, ou seja, disciplina fiscal pode ser jogada no lixo. Isso não é bom. E o governo Bolsonaro começa a ficar cada vez mais parecido com o governo Dilma.
né? Então, são grandes projetos desenvolvimentistas, são aproximações com políticos duvidosos, viés liberal, né, sendo contestado, inclusive com profissionais desse calibre jogando a toalha, saindo do governo. Isso é uma sinalização que o mercado olha e diz, opa, sinal amarelo, não estou dizendo nem sinal vermelho, sinal amarelo. E reflete imediatamente no preço da taxa de juros futura. E aí, por si, o que acontece? Também pressiona o dólar, né? Então, vou colocar o dólar futuro aqui para vocês. O dólar voltou a operar aqui na faixa dos 5, entre 5,40 e 5,50, que tem se mantido estável, né? Apesar dessa pressão. Esse é um patamar bastante importante, mas eu colocaria um alarme em todos os meus gráficos que no rompimento de 4,50 é uma sinalização bastante ruim, porque nós teríamos um pivô de alta novamente no dólar. Então, esse é um fato que temos que ficar muito atento. E, voltando à questão da oportunidade, então, eu tinha falado que quando as taxas futuras elas abrem, a gente tem a oportunidade de comprar títulos longos para quando as melancias se ajeitam no caminhão, a gente ganha na especulação do PU, ou seja, o preço unitário desses títulos acaba subindo e a gente recebe um ágio desses títulos. Pois bem, surgiu mais uma vez a oportunidade. Eu já gravei um vídeo há uns 2 ou 3 meses atrás sobre isso, gravei semana passada e hoje eu reforço. Então, pessoal, ainda tem chance de fazer. Nessa semana, com certeza, o mercado de taxa de juros longa ofereceu mais uma oportunidade. Tá, Momberger, e a Bolsa? Bom, agora então nós vamos falar de Bolsa. O que acontece com o índice Ibovespa nesse contexto todo? Vamos colocar aqui o índice IBOV. Então vamos falar do índice Ibovespa. Estamos aqui praticamente com o mercado fechado nesse momento, ainda alguns poucos leilões ocorrendo, mas praticamente já definem o fechamento de hoje. Mas vocês devem lembrar que na semana passada eu já coloquei esse pequeno canal de baixa sendo desenhado aqui no nosso principal índice. Repare que ele continuou sendo absolutamente respeitado, os preços tangenciaram no sentido descendente. No pregão de ontem, em fechamento, tivemos o menor fechamento nas últimas 3 semanas. E hoje, um leve repique, puxado principalmente por commodities e por algumas notícias vindas do front externo. Mas quando olhamos o viés, vamos colocar aqui as médias, o que nós visualizamos? Nós visualizamos um high-low virando venda, nós visualizamos a média de 9 querendo cruzar de 21 para baixo, e nós visualizamos ainda um desenho com uma cara mais descendente. E estamos flertando muito próximo de um pivô de baixa. E nós podemos projetar esse pivô de baixa para tentar entender onde seria possivelmente o fim desse movimento. E olhem só, coincidência ou não, a média de 55, que é essa linha amarela que vocês conseguem visualizar aqui no gráfico, que também está muito próxima da média de 200 dias, está lá nos 98 mil pontos, que é muito próximo daquele último fundo. Deixa eu ajustar essa linha aqui, ó. Olha só. Bruxaria, né? Então, na faixa dos 98 mil pontos, nós temos o que eu chamo de cluster de suporte. Então, nós temos terceira semana consecutiva de pressão, médias virando para baixo, eminência de formação de pivô de baixa. Cenário, conforme eu já desenhei no início para vocês, não está para peixe aqui no Brasil, tendo em vista a leitura que os agentes financeiros fazem de tudo isso. Deixa eu colocar mais uma informação que eu acho bem relevante aqui para vocês, só para darmos uma olhada no que está acontecendo no mercado americano. Casualmente hoje, o mercado ainda fazendo máxima, corrige um pouquinho no intraday, mas na semana fecha muito próximo da máxima. Ou seja, o mundo está com uma direção e mais uma vez o Brasil caminha aparentemente numa direção contrária, porque quando nós olhamos a mesma foto, não é o que a gente enxerga. Se eu colocar o gráfico semanal aqui para vocês, não é a mesma foto que vemos naquele gráfico que eu acabei de apresentar. Ou seja, temos um gráfico ainda ascendente,
Teoricamente, nós deveríamos, se estivéssemos alinhados mais ou menos nessa faixa aqui, com o rompimento, e não estamos nem perto, e ainda com um desenho descendente. Então, na minha visão, ainda temos espaço para mais uma semana corretiva, possivelmente aí nessa faixa de 98 mil pontos, o nosso índice vai encontrar uma importante região de suporte. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário, e fica um pouquinho mais claro isso aqui para vocês. Né? Temos então, mais uma vez, aqueles clusters que eu falei, média de 55, média de 200, último fundo, projeção de pivô. Tá muita coisa levando para a faixa dos 98 mil pontos. Humberto, ali vai ser ponto de compra? Não sei, possivelmente sim. Vamos ver na semana que vem. Então, muita atenção. O viés ainda não está muito claro nesse momento, mas eu acredito que ainda teremos mais uma semana corretiva. Espero que tenham gostado. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Essa semana gravamos um material novo que a gente vai subir amanhã para vocês. Então, amanhã tem vídeo novo que o Júlio fez. Não percam, além do vídeo de hoje. Semana que vem também tem um tema novo que eu quero trazer aqui, a pedidos do pessoal lá da nossa mentoria. Então, vai ter bastante produção de material para vocês nos próximos dias. Espero que tenham gostado, espero que tenham um ótimo final de semana. Deem um like, compartilhem, toquem aí no sininho e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!